Familiares de vítimas e atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho contestam a decisão do Supremo Tribunal Federal. A Corte definiu que a Justiça Federal será responsável por processar e julgar os casos criminais que responsabilizam executivos da Vale do Rio Doce pela tragédia. A repórter Nani Cox conta pra gente. A segunda turma do STF definiu que a Justiça Federal será responsável pelo julgamento dos acusados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 25 de janeiro de 2019, quando 270 pessoas morreram. O STF analisou um recurso apresentado pelo Ministério Público de Minas contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça a favor do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e de Felipe Figueiredo, ex-engenheiro da mineradora. O STJ determinou que o caso deveria sair da Justiça Estadual e seguir para a esfera federal, o que foi confirmado pela maioria dos ministros da segunda turma. Os familiares das vítimas defendiam que o julgamento ficasse na Justiça do Estado, pois consideravam que seria mais fácil acompanhar o processo. Eles dizem ainda que a mudança pode levar a um atraso do julgamento. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão disse que a decisão causou um sentimento de perplexidade e de revolta entre familiares e atingidos pela tragédia-crime. O Ministério Público de Minas Gerais promete apresentar embargos à decisão do Supremo. Segundo os advogados de Fábio Schwartzman, Pier Paolo Bottini, Maurício Campos e Paulo Freitas, a competência para julgar o caso é evidentemente da Justiça Federal, uma vez que o rompimento da barragem afetou bens e interesses da União e da entidade autárquica federal responsável pela gestão da atividade minerária, incluindo o armazenamento de rejeitos e diversas outras atribuições relacionadas à Política Nacional de Segurança de Barragens. Além disso, a lama acarreada pelo rompimento danificou sítios arqueológicos que também são bens da União. O Supremo garantiu o juiz natural, reconhecendo de maneira correta o órgão do Poder Judiciário competente para processar e julgar os fatos. Fernando Capês, levar este processo para o âmbito federal, para a Justiça Federal, pode fazer com que ele demore ainda mais para ser concluído? Lembrando que essa tragédia já tem 4 anos. Bem, a tramitação de processos criminais na Justiça Federal ela é mais lenta, né? Ressalvado algumas exceções, vimos ali na época da Lava Jato, por exemplo, mas normalmente a Justiça Estadual caminha de maneira mais rápida do que a Justiça Federal, que fica atolada com muitos processos. Ali o que se discutiu foi o artigo 109 da Constituição Federal, ou seja, que havia um interesse da União. Mas eu penso que, respeito à decisão do Supremo, evidentemente, também não analisei os autos com profundidade, como foi analisado pelos advogados, pelos ministros, obviamente. A gente sempre, quando vai dar uma opinião sobre um caso que você não acompanhou, não conhece os autos, não conhece a documentação, os argumentos, os fundamentos, a gente corre sempre o risco de falar alguma coisa que falte ou que não corresponda ao que consta naquele processo. Mas, a princípio, assim, olhando de maneira superficial, o interesse da União é um interesse bem acessório, comparado com o interesse de todas as vítimas dessa tragédia, né? Esse é o interesse fundamental. Então, é um interesse indireto, interesse, a meu ver, periférico, não um interesse fundamental a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal. Essa é uma análise que faço olhando, me parece, olhando o caso, que seria claramente da competência da Justiça Estadual, sobretudo para apurar a responsabilidade que vitimou tantas pessoas ali de maneira inconsequente. Agora, não havendo interesse de empresa pública federal ou da União enquanto pessoa jurídica de direito público direto, me parece que aí a competência deveria ser da Justiça Estadual. Repito, seria necessário uma análise mais aprofundada dos autos. Os ministros analisaram detidamente a questão, se atentaram a alguns detalhes que nós não temos aqui no processo, mas me parece, à primeira vista, primeiro um prejuízo para as famílias, porque vai realmente atrasar toda a apuração. Nós estamos falando de incompetência absoluta, ou seja, anulam-se todos os atos instrutórios, começa tudo de novo, atrasa sim o processo, há uma tramitação também mais lenta e me parece que o interesse da União
enquanto pessoa jurídica de direito público interno, me parece um interesse periférico comparado com o interesse das vítimas. Mas sempre fica esta ressalva. Me parecia mais correto e mais adequado que o processo continuasse a tramitar pela Justiça Estadual.